Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, o professor Dr. Felipe Lizardo vai falar das consequências da ausência de apresentação de contas à Justiça Eleitoral, que poderá ensejar a perda da quitação eleitoral do candidato ao longo do mandato ao qual concorreu, além da suspensão de repasses de recursos do fundo partidário aos partidos políticos. Uma boa aula a todos! Olá, eu sou o professor Felipe Lizardo e esse é o nosso curso sobre prestação de contas das campanhas eleitorais de 2016. Nós vamos ver agora a ausência de apresentação da prestação de contas. Quais são os procedimentos e quais são as consequências para o candidato, também para o partido político, que deixe de apresentar as contas à Justiça Eleitoral. Bom, nós vimos que os candidatos têm até o 30º dia após a data das eleições para apresentarem as suas contas. No caso do candidato que concorre ao segundo turno, esse prazo é de 20 dias após o término do segundo turno. No momento em que a Justiça Eleitoral verifica que o candidato não apresentou as contas dentro do prazo, a Justiça Eleitoral vai fazer uma notificação ao candidato, dando a ele uma segunda oportunidade para que apresente as suas contas à Justiça Eleitoral. E o prazo para que ele apresente é após 72 horas dessa notificação. Então veja você como a Justiça Eleitoral é boazinha, né? Além da legislação estabelecer um prazo específico, superado esse prazo, o candidato ou partido que não tenha apresentado as suas contas, a Justiça Eleitoral ainda dá uma segunda oportunidade por meio de uma notificação específica para que os candidatos, os partidos políticos omissos, prestem as suas contas dentro do prazo de 72 horas. Se essa prestação de contas não for realizada, aí o candidato se sujeita a ter as suas contas julgadas como não prestadas. A mesma coisa valendo para os partidos políticos. E aqui há uma gravidade muito séria, porque o candidato que deixa de apresentar as suas contas e tem as contas julgadas como não prestadas, ele fica sujeito a perder a sua quitação eleitoral durante o curso da legislatura a qual ele concorreu, ou então durante o período em que ele não apresentar as contas, se superado o mandato ao qual ele concorreu. Já vou explicar isso melhor, vai ficar mais claro. O importante aqui, então, é a gente observar esse procedimento. O candidato tem o prazo legal estabelecido, não apresentando as contas dentro do prazo legal, a Justiça Eleitoral faz uma notificação para que ele apresente as contas de 72 horas. Não fazendo isso, aí sim o candidato tem as suas contas julgadas como não prestadas. Um ponto importante é a previsão de que a notificação a esse candidato ou partido omisso, ela deve ser pessoal. Então aqui não basta a publicação de edital pela Justiça Eleitoral. É necessário que o candidato seja notificado pessoalmente ou então que o dirigente do partido político seja notificado pessoalmente, sob pena de, eventualmente, em havendo o julgamento pela não prestação de contas, se ficar demonstrado que não houve a notificação pessoal do candidato ou do dirigente do partido político, essa sentença, essa decisão ser anulada, ok? Muito bem. Como eu falei então, quais são as consequências para os candidatos e para os partidos políticos que deixarem de apresentar as suas contas e acabarem tendo o julgamento pela não prestação de contas? No caso dos candidatos, como eu falei, eles perderão a certidão de quitação eleitoral. A ausência de quitação eleitoral, por exemplo, impede que um candidato dispute uma eleição. É requisito, é condição de registrabilidade perante a Justiça Eleitoral que o candidato esteja quite com as suas obrigações eleitorais. Okay? Então, o candidato que tiver as contas julgadas como não prestadas, ele fica sem quitação eleitoral até o final da legislatura que ele tiver concorrido. E se ainda assim, após o término da legislatura, ele ainda não tiver prestado contas à Justiça Eleitoral, ele continua sem quitação eleitoral até que ele apresente. Como assim, professor? Preste atenção. Mesmo um candidato que tem as suas contas julgadas como não prestadas, persiste a obrigatoriedade de apresentação das mesmas à Justiça Eleitoral. A diferença é que o candidato que depois desse julgamento apresentar as suas contas, ele vai ficar sem quitação eleitoral
apenas durante o curso da legislatura ao qual ele concorreu. Se o candidato, mesmo depois de ter as contas julgadas não prestadas, permanece omisso, ele continua sem quitação eleitoral, mesmo após o término da legislatura, até que ele venha a apresentar as suas contas. Agora, o que acontece com essas contas que são apresentadas após o julgamento de contas não prestadas? Elas vão ser objeto de um novo julgamento? Não. Elas são recebidas na Justiça Eleitoral basicamente para fins de divulgação e de regularização da situação do candidato ao término da legislatura, ou, se superado esse prazo, no momento que ele apresentar as contas. O que se analisa basicamente é se houve o recebimento de recursos de fontes vedadas, recebimento de recursos do fundo partidário ou ainda a existência de recursos de origem não identificada que poderão ser determinada a sua restituição ao Tesouro Nacional. Mas não há um julgamento de mérito dessas contas, até porque o julgamento já existiu, que foi justamente o de não prestação, ok? Então é muito importante, para não incorrer em nenhuma falha, que o candidato e o partido político observe os prazos legais para a prestação de contas à Justiça Eleitoral. A perda da certidão de quitação eleitoral é aplicada ao candidato que deixe de observar os prazos. No que toca aos partidos políticos, a penalidade aqui é diferenciada. A penalidade aplicada ao partido, nesse caso, é a perda do direito ao recebimento das cotas do fundo partidário. O partido político vai ter, durante um período, a suspensão do repasse de recursos do fundo partidário que eventualmente receberia. Ok? Essa, então, é a penalidade para o partido que deixe de apresentar as contas dentro do prazo legal. Agora, é importante observar que não basta a apresentação das contas à Justiça Eleitoral. As contas devem ser encaminhadas observando aquilo que dispõe a legislação, contendo as informações, os documentos e os demais requisitos estabelecidos na legislação eleitoral, sob pena de também as contas serem julgadas como não prestadas. Então, por exemplo, a prestação de contas que venha desacompanhada de algum documento essencial à análise, que não possua elementos mínimos que propiciem o exame das contas pela Justiça Eleitoral, ela pode ser considerada como não prestada. Ainda que o candidato tenha encaminhado a prestação de contas, a Justiça Eleitoral tenha feito o protocolo. Então é importante também observar todos os documentos e informações que devem ser carreadas à prestação de contas, sob pena de que ela seja julgada também como não prestada. Além disso, se houver qualquer falha na validação eletrônica das contas, essa prestação de contas vai ser também considerada como não prestada. Aqui reside um aspecto interessante relacionado à forma de envio das prestações de contas. Nós vimos que as prestações de contas parciais são encaminhadas à Justiça Eleitoral exclusivamente pela internet. As prestações de contas finais, não. Além do envio das informações pela internet, é necessário também que o candidato se dirija até o órgão da Justiça Eleitoral competente para o exame e julgamento das contas. E aí, nesse momento, é feita a validação eletrônica do arquivo encaminhado pela internet pelo candidato, no caso exclusivo das prestações de contas finais. Se houver qualquer falha que impossibilite a validação do arquivo enviado pela internet, as contas são também consideradas como não prestadas, ok? A gente faz uma pausa aqui na nossa aula, na sequência a gente retoma com mais um assunto envolvendo a prestação de contas. Nós vamos falar sobre a elaboração propriamente dita da prestação de contas, começando pela responsabilidade pela elaboração das contas. Aguardo você na próxima aula. Até lá!